tem um ponto que eu acho bem interessante, assim, eu queria entender a tua visão, que isso falando, começando o contexto aqui, né, na época que a gente trabalhava presencialmente, era muito comum a gente entrar na empresa e ter em algum lugar pregado na parede os valores ali da empresa. Então, era bem comum. Agora, remoto, eu acho que fica um pouco mais difícil fazer isso, mas ainda assim, acho que essa ideia permanece, né? E eu também já vi muita gente em várias empresas por onde eu trabalhei, enfim, pessoas falando, tipo, não, isso aí, cara, só tá na parede, mas o que acontece no dia a dia é completamente diferente. Daí eu queria entender de você, Daniel, primeiro, por que você acha que isso acontece? Por que no dia a dia não necessariamente coisas refletem, né, o que está pregado lá na parede? E segundo, o que a gente pode fazer? Vamos assumir que eu sou um líder sênior ali na empresa, o que eu posso fazer para tentar começar a contornar isso? Boa. Por que eu acho que isso acontece? Eu acho que, originalmente, quando esses valores foram criados, eles até tinham algum significado. Mas, por motivo de crescimento ou decisões que não foram focadas em pessoas ao longo do tempo, esses valores se perderam. Né? Então, quando você toma atitudes que vão de forma contrária ao que está escrito naqueles valores, as pessoas vão perdendo a fé, vão perdendo a crença no que está escrito ali e deixam de praticar. Então, o que eu já vi, e o que você falou é a mais pura verdade, não precisa nem ser empresa grande, tá? Empresa pequena mesmo, que tem os valores lá bonitinho. Hoje em dia não é mais na parede, mas o pessoal recebe no kit de onboarding, né? Uhum. Os valores fundamentais e tal, lá, que legal, camiseta e tudo. E quando você vai ver, não tem. Não tem, por quê? Porque apesar de estar legal, às vezes até o CEO ainda tem aquilo no coração bem forte, mas daí contrata lá um gerente sênior que não tem. E aquele gerente sênior, quem está abaixo dele, come o pão que o diabo amassou. Entendeu? Uhum. E aí não vai ter. Toda aquela vertical da empresa não vai ter. E aí essas pessoas vão se relacionar com as outras verticais de uma forma tóxica também. E essa pessoa que tá tendo um relacionamento tóxico transversal na empresa vai parar de acreditar nos valores da empresa. Então ela vai dizer assim: não, meu chefe é gente boa, mas a empresa não é legal. Quer dizer, há até uma inversão de valores. Então o que eu acredito é falta de propagação dos valores de cima para baixo. Essa é a minha crença sobre esse problema. Tá? Então, os valores da empresa têm que ser propagados de cima para baixo, todos os dias. Todos os dias. Então, o dono da empresa tem que dar o exemplo, os C-levels têm que dar esse mesmo exemplo, tem que propagar, os gerentes sêniores têm que dar esse exemplo, e os líderes técnicos têm que dar o exemplo, e o time tem que dar esse exemplo, e todo mundo tem que viver por esses valores. Né? Uma coisa que eu falei é contratar pessoas com esses valores. E não deixar no time sobressair pessoas que não tenham esses valores. Ou que. Não é nem que não tenham. A pessoa. Que se não tiver, dificilmente vai dar certo. Mas pessoas que ajam contrariamente a esses valores também não pode ficar. Então eu vejo que a causa é essa. Em algum momento, momentos de crescimento acelerado, momentos de crise, algumas decisões foram tomadas que causaram essa ruptura. Tá? Daí você me pergunta, o que eu posso fazer como líder sênior, como gerente sênior, para tentar reverter isso? Estando numa posição de liderança, é começar a propagar isso de cima para baixo. Liderar pelo exemplo mesmo. Começar a praticar esses valores com seus liderados imediatos, começar a treinar os seus liderados imediatos a propagar para os seus outros liderados, né? E quem sabe praticar uma cultura de reconhecimento. Isso é uma coisa que eu faço bastante com o time da Code Sense, que foi uma forma da gente começar a propagar a cultura entre o time. Né? Então, quando a gente implementou esses valores alguns anos atrás, a gente implantou um sistema de reconhecimento entre o time. E o sistema de reconhecimento, ele é baseado em a gente tem 6 valores lá mapeados no time. A gente no nosso sistema de reconhecimento tem 6 valores lá, que tem 6 medalhinhas, 6 badges que a gente dá no sistema para o pessoal. Então, toda vez que alguém ajuda alguém, que rola um reconhecimento por alguma coisa, o fulano vai dar um reconhecimento para Beltrana e ele tem que escolher um dos core values lá, tem que escolher um dos valores e tem que dizer o que houve. Né? E aí o reconhecimento fica a dica. Existe uma regrinha para você dar o reconhecimento positivo. Então, vamos lá. Primeira coisa, num feedback negativo, não. Isso aí você passa no one-on-one, né? Então não usa a plataforma para dar feedback negativo. Você chama no one-on-one e corrige.
né? É um retorno de correção. Feedback negativo, eu não acredito muito nisso. Mas feedback positivo, sim, né? Que é um reforço. Tem um termo em inglês para isso, que é o positive reinforcement, que é quando você dá uma recompensa por uma atitude positiva, você está treinando essa pessoa a fazer novamente, e isso vira um hábito. Tá? Com criança assim, com pequenos animais de estimação assim, parece sacanagem, mas não é, pura verdade, tá? E aí, então no reconhecimento, a gente estimula as pessoas a dar reconhecimento, e cada vez que alguém dá reconhecimento para um colega, esse colega que ganhou o reconhecimento ganha uns pontinhos lá nesse sistema. Esses pontinhos depois viram vale compras, e a turma pode trocar por um monte de coisa. Então tem gente que troca por vale iFood, vale cerveja, vale cinema, vale não sei o que lá. A galera todo mês aqui no trabalho tá trocando por coisa que ganhou dos pontos de reconhecimento. É uma prática em comum. Mas eles não reconhecem por causa do prêmio. Eles reconhecem porque é importante reconhecer. O prêmio é só uma consequência. Porque já entrou na cultura deles de reconhecer. E aí, para reconhecer, entra aquela parte que eu falei, que tem 4 P's. Eu quero ver se eu lembro os 4 P's. Vamos lá. Né? O primeiro P, ele é P de prompt, ele é pronto, ele tem que ser na hora. Então você me ajudou agora a fazer uma parada e resolver. Eu não vou te passar um feedback daqui a uma semana. Eu vou te passar um feedback agora. Sei lá, amanhã de manhã, mais tardar. Né? O outro P é public. Ele é em público. Então eu vou botar lá no nosso canal do Slack. Eu vou botar no sistema. O sistema tem um botzinho que joga no canal do Slack para todo mundo ver. Daniel celebrou com o Edu um prêmio de empatia por tal. Pô, o Edu viu que eu tava aqui sofrendo e me deu uma mão com o negócio do TDD lá e tal, porque eu não tava conseguindo fazer. Massa, né? Então ele é pronto, ou seja, na hora, ele é público, ele é proporcional. Então eu não, tipo assim, né? Você respondeu só dele. Não é reconhecimento, isso é a sua obrigação. Né? Então ele é proporcional. Cara, você me tirou um problemaço das costas. Então o reconhecimento proporcional ajuda. Ele tem um peso, né? E o último P, prompt, public, proportional, personal. É para uma pessoa ou para um conjunto específico de pessoas. Não adianta eu falar assim, boa time. Isso não é reconhecimento correto, né? Então o último P é personal. E aí você dá um reconhecimento para alguém ou alguém do seu time. Né? Então, sei lá, o Edu e o Daniel ajudaram fulana a fazer tal coisa. Boa. Então, a fulana vai dar um reconhecimento para Edu e Daniel. Né? Que legal, por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então ele é específico, né? Ele segue até aquele esqueminha das Meta Smart, ele tem que ser específico, ele tem que ser proporcional, né? Temporal. Então a gente treina as pessoas quando elas entram no onboarding na empresa a dar o feedback com os 4 P's e falar, olha, e o feedback baseado nos 6 core values. O que é legal é que quando a gente vai fazer a nossa avaliação de desempenho, a gente usa os core values. Porque para nós isso conta mais do que a parte técnica. A evolução técnica, ela é puramente avaliada no resultado que a pessoa entrega. Mas em termos de soft skills, a gente vê se a pessoa evoluiu nos soft skills pelos core values. Entende? Então é até legal porque você tira os vieses dali também. Como é que eu vou saber se o Edu evoluiu para tech lead ou não? Cara, dentro dos core values eu sei que existe um nível de responsabilidades ali que eu posso assumir dentro desses soft skills que vão permitir que o Edu exerça um cargo de liderança. Então ali eu já sei que eu posso cogitá-lo para tal, né? Então daí a gente criou todo um framework em cima disso para avaliar o time, né? Então como ferramenta, um líder que quer implementar isso pega esses valores, treina o time, se não tem ainda, faz aquela dinâmica, né, encontra esses valores em comum e começa a criar uma recompensa começa a criar uma recompensa, se não tiver recompensa, que seja qualquer plataforma de reconhecimento. Eu crio um canal no Slack só para o pessoal se reconhecer entre si, né, para fazer esse reforço positivo, né, para fazer esse loop dessa corrente do bem aí. Pô, o Edu agradeceu o Dani, que agradeceu o Luiz, que agradeceu o João, que agradeceu o Edu, sabe? Né? E isso vai gerando um sentimento de felicidade muito grande no time, que vai fazendo todo mundo querer exercitar mais esses valores. E aí quando você vê, o sistema está rodando sozinho com esses valores legais.
né? Isso vai acontecer aquilo que eu falei. Esse time que está abaixo de você vai eventualmente começar a contaminar positivamente os times que estão em volta. Porque daqui a pouco uma pessoa daqui vai ser pinçada para cá, daqui a pouco uma pessoa vai ser promovida, e isso vai ser levado. Porque a cultura boa, ela se espalha muito rápido.